ようこそ。Eu sou o Gustavo e você está ouvindo o Budocast. Bem-vindos a mais um Budocast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o Kosen Judô. Estamos aqui com o Bruno, da página Kosen Judô no Instagram, no Facebook. E aí, Bruno, tudo certo? Olá, meu nome é Bruno Schindler, é um prazer participar e espero ajudar o pessoal a entender um pouco sobre o Kosen Judô. Para começar, você é um cara bem conhecido por divulgar o Kosen Judô na internet, nas suas páginas. Como é que começou esse seu interesse no Kosen Judô? Meu interesse pelo Kosen Judô surgiu mais ou menos de 2013 para 2014. No entanto, não sei dizer ao certo como ocorreu especificamente. Provavelmente tenha ocorrido através dos vídeos famosos de mestres do Kosen Judô que estão no YouTube. Embora desde o meu início no judô, o Neoasa sempre despertou bastante o meu interesse. Eu criei a página Kosen Judô em 2014. Tem mais de 36 mil pessoas. Infelizmente, o Facebook tirou o alcance das postagens. Isso deu uma certa estagnada na página. Depois eu criei o canal e em 2016 criei o Estragando o Kosen Judô. Bom, então para começar, o que significa o termo Kosen Judô? Tá. Vou tentar explicar de forma direta e objetiva. Kosen Judô basicamente refere-se a um judô que era praticado por escolas do ensino médio e profissional, ou técnico, tanto faz o nome, que faziam parte do antigo sistema educacional do Japão, que tinham como pano de fundo uma competição onde as táticas de luta eram baseadas principalmente em técnicas de Neoasa. Basicamente é isso. Para quem está nos ouvindo, né, só para ter uma ideia geral do assunto, é bom lembrar que o Kosen Judô ele é de uma época em que já se começa a estabelecer o ensino compulsório no Japão, um ensino mais, vamos dizer, igual entre todo mundo, porque até no final do período Edo existia diferença entre o ensino da classe dos samurais e das outras classes no Japão, né? Com o início do período Meiji, você tem o início de uma reformulação do sistema de ensino, né, que eventualmente vai acabar com a adoção do ensino elementar, do ensino secundário, enfim, num modelo mais próximo do que acontecia no Ocidente. O termo Kosen Judô ele vem daí, né? É assim, o Torneio Nacional de Kosen Judô foi realizado a primeira vez em 29 de dezembro de 1914, no Butokuden de Kyoto. Basicamente, o Kosen Taikai foi criado por meio de atividades voluntárias de graduados de departamentos de judô de mais ou menos 4 escolas do sistema antigo do ensino médio e com a ajuda da Universidade Imperial de Kyoto. A própria universidade tentou fazê-lo em 1912, porém não conseguiu porque havia muita divergência entre escolas sobre como aplicar as regras de arbitragem. Aí vem a pergunta que você falou. A construção da competição, digamos assim, aconteceu através das disputas das escolas do Kyusei Kotogako, que são essas escolas do período Meiji, que numa tradução livre podemos chamar de Sistema Antigo do Ensino Médio. Essas batalhas interescolares começaram ali no final da Era Meiji, início da Era Taisho. E quais eram as escolas que participavam dessa competição, desse sistema de Kosen Judô? Eram as escolas do Kyusei Kotogako, Sistema Antigo do Ensino Médio, Kyusei Semogako, Sistema Antigo do Ensino Profissional ou Técnico, e o Daigaku Yoka, curso preparatório para faculdades. Eram escolas como se fosse ensino médio, que serviu de transição para universidades. No caso, o Daigaku Yoka, ele entra depois, né? Então, Isso, Kosen, mais tarde, exatamente. o termo Kosen, a gente pode ligar aí o Koto Chugako, Kotogako e o Senmongako, né? Então, como se fosse Isso, uma exatamente. união dos dois, que, inclusive, existe uma certa confusão hoje, porque após a Segunda Guerra Mundial, os dois se uniram, né? O Kotogako e o Senmongako viraram uma coisa só, e aí, talvez, para quem vê com o olhar de hoje, pode achar que era somente um tipo de escola, né? Que participava desse torneio. Isso, exatamente. É justamente isso que acontece. As pessoas costumam associar o termo Kosen Judô apenas com escolas técnicas. Mas, na verdade, são essas instituições de ensino, tanto o Daigaku Yoka, o Sistema Antigo do Ensino Médio, que o Seiko Togako, fizeram parte do Kosen Judô. Inclusive, o ensino médio foi a responsável, esse sistema de ensino foi responsável em criar
toda a estrutura do torneio. Bom, e muito se fala da diferença de regras do Kosen Judô para o sistema de regras que era adotado pela Kodokan. Como é que foi isso? Porque a ideia que se tem é que as regras do torneio elas se focavam na luta de chão. Isso vem desde o começo do torneio? Não, na verdade, as competições que serviram de inspiração para o torneio não existia a Neoasa, assim, como padrão. Evidentemente que alguma escola poderia ali usar o Neoasa de alguma maneira, mas não havia um padrão. Isso só foi ocorrer a partir do primeiro torneio. As regras basicamente eram assim, eram 15 judocas por equipes, e o formato da competição era de kati no kishiai, ou seja, o vencedor permanece no tatame para enfrentar o próximo judoca. Não havia pontos, se a luta terminasse empatada, saíam os dois judocas, né? E entravam outros dois novos. O tempo de luta poderia variar entre 10 a 15 minutos, sendo 20 minutos para o vice-capitão e 30 minutos para o capitão. Para vocês terem uma ideia, a luta final entre capitães poderia passar de 1 hora, mas houve uma alteração em 1921 e ficou no máximo 1 hora. Então, basicamente, eram essas regras, né? O Neoasa, ele surge a partir do primeiro torneio, mas, a princípio, não foram as regras que tiveram essa influência para a prosperidade do Neoasa no torneio. Essa relação de capitão, vice-capitão no sistema de torneios do Kosen Judô, ele é bem comum, acredito eu, nesse sistema de competições escolares. E isso é até interessante, né, as pessoas saberem mesmo que no Kosen Judô, então as lutas eram por equipes, né? E essa relação de capitão, vice-capitão, você tem como explicar um pouco, até em termos estratégicos, como as escolas se preparavam nesse sentido? Ou seja, como eles escolhiam quem era o capitão ou o vice-capitão e assim por diante? Basicamente, o capitão era o melhor, teoricamente, da equipe, né? Os vice-capitães eles intercalavam, uns poderiam lutar primeiro como estratégia, outro por segundo, por penúltimo. Não existia um padrão entre os vice-capitães. Eles poderiam lutar em qualquer momento da disputa em grupos. Só o capitão que necessariamente competia por último. Geralmente, quem ia para as lutas finais eram os dois capitães das escolas rivais. Mas basicamente é isso. O que diferenciava o vice e o capitão era que os vice-capitães eles poderiam lutar em qualquer momento da disputa em grupos e o capitão sempre por último, com um tempo maior e com a responsabilidade de determinar quem venceria a disputa em equipes. E como se desenvolveu o Neoasa no Kosen Judô? Isso aí é uma coisa que as pessoas falam bastante, né? Então, desenvolvimento do Sankaku Jime, né? Muito conhecido como triângulo. Eu já vi em alguns lugares falando sobre chave de joelho, reta, algumas técnicas que até foram eventualmente banidas das regras, né? Como é que foi isso? Assim, inicialmente não foram as regras de arbitragem que fizeram o Neoasa prosperar na competição, né? Até porque era possível vencer usando o Tachiwaza, inclusive até em 1917 ainda era possível ver algumas lutas sendo vencidas em pé, um motivo um tanto casual que levou as escolas a buscarem o Neoasa a primeira vez. Segundo o livro de Kotaro Kano, publicado em 1954, foi uma espécie de caminho no qual as escolas encontraram para derrotar a quarta escola secundária de Kanazawa, que havia se mostrado muito superior às outras escolas nos primeiros torneios. Na verdade, como não havia ponto, algumas lutas acabavam no solo. Era nessa hora que a escola mostrava-se melhor que as outras. Como eu costumo falar, né, o que era simplesmente, digamos, uma estratégia, lutar em Neoasa, acabou virando um padrão. Outro autor, bastante conhecido, que já publicou alguns livros e artigos sobre Kosei Judô, Shuji Umoto, que publicou seu primeiro livro sobre Kosei Judô em 1967, ele descreve que o resultado disso fizeram as escolas acreditarem que só seria possível vencer ao menos que estivesse lutando Neoasa, né? E o estudo tornou-se obrigação entre as escolas participantes. Para resumir legal, em 1914 já houve um certo vislumbre para ênfase Neoasa, e a partir de 1916 tornou-se perceptível. Mas só a partir de 1918 que as escolas passaram a usar o Rikikomi, ou seja, puxar direto para o Neoasa. Outros fatores subsequentes tiveram influências também, as próprias regras, claro, a disputa em grupos sem divisão de peso, poder melhorar em um curto espaço de tempo, né? Inclusive, acreditava-se que era mais rápido aprender Neoasa que Tachiwaza nessa época.
Então, basicamente é isso. Uma simples atitude estratégica para vencer uma escola que aparentemente parecia ser melhor em Neuasa em alguns momentos na competição que as outras, que acabou tornando-se um padrão, embutindo outros objetivos que foram subsequentes, acabou acontecendo que o Neuasa prosperou de forma natural no Kosei Judô, não havendo algo histórico, digamos assim, vindo lá de trás, que tenha tido uma influência direta para o desenvolvimento do Neuasa no Kosei Taikai. Agora é interessante essa sua última fala, porque muita gente liga o Kosen Judô com Matai Montanabe, né, a escola Fusen Ryu, por causa daqueles desafios que Tanabe fez com a Kodokan, ou mesmo liga o Konde Koma, né, o Maeda, ao Kosen Judô para falar sobre essa maior ênfase do jiu-jitsu brasileiro no Neuasa. São dois, como eu gosto de falar, fake history, né? Muito comuns na internet, né? Muitas pessoas associam a Fusen Ryu, a escola de Tanabe, com o Kosei Judô, mas não há relação alguma com o Kosei Judô, tá? Posso, inclusive, refutá-las no aspecto histórico em si, né, do Kosei Judô, ou na forma cronológica, aqui falando especificamente de Code Koma, porque quando o primeiro torneio foi realizado, ele já estava no Brasil e, portanto, ele não pegou esse processo de mudança. Então, associá-lo de alguma maneira com o Kosei Judô é cometer um erro básico de anacronismo. Então, não há relação alguma, tanto com a escola Fusen Ryu e muito menos com o Code Koma. É curioso que existe um livro, né, que é de autoria do Mitsuyo Maeda com um amigo, e em que ele tem um texto dele, né, falando sobre essa relação dele com o Neuasa. E o próprio Maeda diz que até sair do Japão, ele não gostava muito da prática de luta de chão, né? Ele achava meio chato e tal. E aí, quando ele chega no Ocidente, que ele precisa se aperfeiçoar mais no chão por causa dos tipos de combate que ele encontrava fora do Japão, né? Porque, afinal de contas, no Ocidente não se usava as regras da Kodokan, ou as regras que se utilizavam no Japão. Ainda que é importante lembrar que as regras daquele tempo do judô não eram as mesmas de hoje, né? Mas é curioso porque o próprio Maeda, em um texto, ele afirma que ele não achava as técnicas de chão tão interessantes até ele sair do Japão. Eu já tinha ouvido algo assim dessa natureza, lido algo assim dessa natureza, num jornal que ele escreveu lá num artigo no jornal, não lembro qual, sei que é de Nova York, onde ele falava da importância do CAT scan, e muito possível, quiçá, a própria influência dos mestres de Jujutsu que já estavam lá, que já tinham até mais experiência com ele por estar lutando com esses ocidentais, né? Então ele deve ter tido uma grande influência no repertório do Code Koma, né? E incluindo aí o talento natural que ele já devia ter, né? Com certeza, que fez ele ser um cara espetacular, né? O Asa, que aparentemente parecia ser. Agora, existiram algumas mudanças de regras feitas em 1925 pela Kodokan e pela Butokukai, né? Que eram, talvez a gente possa dizer, as duas principais organizações aí relacionadas ao judô, até o próprio jiu-jitsu, né? Essas regras, de que forma elas afetaram ou não o Kosen Judô? Assim, é muito importante explicar para as pessoas assim que foram as derrotas das escolas alinhadas com o Kodokan, que fez o Kodokan engessar, digamos assim, o Neuasa em competições estudantis, principalmente. Cujo objetivo, claro, era de atingir o Kosei Judô, isso é inegável. Posso destacar a derrota da primeira escola secundária de Tóquio, em 1918, e a derrota da Polícia Metropolitana de Tóquio, em 1920. Essa foi um golpe duro no Kodokan, e a derrota da invicta escola de Waseda, em 1922. Ainda em 1922, Kano e Mifune trataram com frieza Kibizaburo Sasaki, ex-aluno da sexta escola secundária de Okayama. Ele havia usado o Neuasa com demasia no Kohankushiai, é uma competição que reúne dois grupos do Kodokan. Então, Kano, com o objetivo de resolver esse problema, juntou-se com Hajime Zogai e Shotaro Tabata, nomes importantes na Butokukai, e fizeram, em julho de 1924, uma regra experimental. E no ano seguinte, ou seja, em 1925, as regras já estavam valendo, porém as escolas imperiais rebelaram-se contra esse movimento e decidiram manter as regras do Kosei Taikai.
Kano não fez nada, né? Até porque essas universidades imperiais eram importantes, uma fonte rica de oficiais para o exército, e, portanto, havia, inclusive, muita influência política. Então, basicamente, foi isso, de fato. As mudanças que o Kodokan, que em outrora era como se fosse inimiga da Butokukai, em alguns aspectos, até em momentos locais, né? Algumas eram estabelecidas num lugar, a outra não. Eles acabaram juntando-se e para combater, digamos assim, o Kosei Judô. Me soa um pouco estranho isso, porque a própria Butokukai era onde era realizado o torneio. Inclusive, o próprio Hajime Isogai, Nagaoka, todos eles chegaram a arbitrar ali no início da década de 20 no Kosei Taikai. Então, de alguma maneira, o Jigoro Kano exercia uma influência muito grande, né, neles, que eles acabaram acatando as ordens do Kano, vamos dizer assim, e entraram nessa briga, vamos dizer assim, para tentar engessar o Kosei Judô. Isso de fato é uma coisa bastante curiosa, porque a Butokukai tem essa ligação ali de originária, né, no Kosen Judô, porque o primeiro Kosen Taikai ele acontece, né, no Butokuden, que é o salão, vamos dizer assim, de treino e de competição da Butokukai. E é interessante também dizer que no início, o Kosen Takai ele era patrocinado pela Universidade Imperial de Kyoto, né? De 1914 a 1924, o torneio foi organizado apenas pela Universidade Imperial de Kyoto. Em 1925 passou a ser organizado também pela Universidade Imperial de Tóquio. E já em 1926 passou a ser organizado por 4 universidades imperiais: Kyoto, Tóquio, Tohoku e Kyushu. Ainda assim, só em 1928 que foi oficialmente formada a Associação Imperial de Judô, que passou a divulgar o Kosei Judô como esporte e separado do Kodokan. Separado no sentido metodológico, um pouco também no filosófico, tanto no filosófico também. É interessante que, mais ou menos na mesma época que havia o Kosen Taikai, né, existiam outras competições escolares seguindo esse modelo de patrocínio muito semelhante. Né? Então você tinha o Koshojo do Taikai, que era das escolas especializadas de Shogyo, as escolas de comércio, né, que era patrocinado pela Universidade de Comércio de Kobe e a de Osaka. E também você tinha o Zenkoku Koukou Judo Taikai, que era o patrocinador era o Instituto de Tecnologia de Tóquio, né? E o de Osaka também, que era uma escola aí eram escolas especializadas para a indústria. Existia alguma relação dessas competições com o Kosen Taikai? Porque geralmente é somente o Kosen Taikai em que as pessoas geralmente se referem ao falar sobre essa transformação da luta de chão no judô japonês. Né? Em termos de instituição, não. De organização, não. Eram competições separadas, mas competindo nas mesmas regras. Eu costumo dizer, algumas pessoas falam que não era o Kosei Judô. Os próprios historiadores, eles não incluam elas na literatura do Kosei Judô. Mas se estão lutando nas regras Kosei, eu coloco-as como Kosei Judô. Mas eram separadas da Associação Imperial de Judô, não eram organizadas por elas. Inclusive, a Escola Comercial de Kobe, ela competia no Kosei Taikai. Então, não tem como dizer que não era Kosei Judô. Para mim, era Kosei Judô, com certeza. Essas competições secundárias ao torneio oficial. Bom, e aí, a partir daí, como ocorre a popularização do termo Kosen Judô? Na verdade, o termo Kosei Judô era genérico, digamos assim. O nome mesmo da competição oficial não era Kosei Judo Taikai ou apenas Kosei Taikai. O nome oficial era Zeigoku Kaku Koto Gaku Judo Taikai, que seria Torneio Nacional de Judô do Ensino Médio. Os japoneses gostavam desses nomes longos, grandes, né? E pronunciavam, mesmo sendo esse nome, né? Desde a segunda competição, as escolas profissionais ou técnicas, tanto faz o nome, ou comerciais, foram autorizadas a participarem, mesmo que o termo fosse falado antes, até como uma forma de abreviação do nome completo, mas o termo só se popularizou de fato no final da década de 1920. Ainda assim, o nome oficial da competição nunca mudou. Sempre foi esse nome extenso. Mas o nome genérico era o que era o mais popular, que era o Kosei Taikai, ou ao falar apenas Kosei Judô. Mas o que mais falava, na verdade, era Kosei Taikai.
É curioso porque, na verdade, no Japão é muito comum, né, você abreviar termos muito longos, né? Então, até muito possivelmente por isso utilizavam mais frequentemente, talvez, em alguma época, o termo Kosen Judô, principalmente no final, né? Até para facilitar a comunicação. É verdade, a simplificação talvez seja até o termo correto. Eles simplificavam o nome, embora nunca apareceu oficialmente em algum diário de alguma escola, as tabelas da competição, sempre era o nome grande, extenso, né? As pessoas falavam, era Kosei Taikai ou Kosei Judô apenas. Agora, a gente até falou um pouco sobre isso no Budocast, sobre o Kimura. O Kimura ele participou das competições do Kosen Takai, né? Como é que foi essa relação do Kimura com o Kosen Judô? A relação do Kimura com o Kosei Judô começou bem cedo, quando ele estudava ainda na escola Shinsen Júnior. Tinha um costume de treinar no dojo da quinta escola secundária de Kumamoto, que inclusive venceu o Kosei Taikai em 1921. Então ele já começou a lapidar seu neoasa ali, mas sua relação direta com o Kosei Judô, de fato, só ocorreu mesmo em 1936, quando ele disputa como capitão da escola Takudai, curso preparatório ligado à Universidade de Takushoku. A escola foi, inclusive, campeã, né? E tinha como um dos professores nada menos que o Shijima Tatsukuma, que é o famoso professor do Kimura, que conhecido por passar aqueles treinos insanos para o Kimura treinar. Apesar de Kimura ter desenvolvido seu Neoasa dentro do universo do Kosei Judô, sua relação acabou meio que ali, porque ele fez sua carreira de fato no judô convencional. A escola em si continuou competindo, inclusive chegou nas semifinais ali da competição de 37, 38 e 39, mas ele não participou. A escola continuou competindo, mas ele seguiu o seu próprio caminho, embora, claro, ele aperfeiçoou, né, o seu neoasa, todo o seu desenvolvimento na parte de solo no Kosei Judô, isso é inegável. Até quando ele, nos livros que ele publicou, ali pelo final da década de 80, ali nos meados da década de 80, quer dizer, todas as técnicas que ele demonstra ali claramente treinadas, que eram clássicas do Kosei Judô. Então ele nunca deixou de treinar a parte de neoasa desenvolvida no Kosei Judô, inclusive no judô convencional ele nem utilizava, ele usava muito o Sotogari, né? Aquela técnica famosa dele em competições como o All Japan, o Terran Shiai, aquelas competições grandes, geralmente ele vencia em pé, mas ele nunca deixou o Neoasa do Kosei Judô, digamos assim, de fora do seu repertório de judô. O Kimura que ele era o capitão da equipe, né? Isso. E depois quando ele entrou como capitão, né? Logo que ele entrou como capitão, a equipe dele venceu o Kosen Taikai e depois começou a se tornar uma equipe bastante relevante no cenário ali do Kosen Judô, né? Bastante, bastante. Ela disputava ali as finais com a Kansai Gakui, que era a escola do Hirata Kanai. Eles disputavam ali as semifinais. Que outrora era a sexta escola secundária de Okayama contra a quarta escola secundária de Kanazawa. Na década de 30, ali no finalzinho, ali já era a Takudai contra a Kansai Gakui. Eram as escolas que faziam frente, que eram as melhores na época. E quando se encerrou o Kosen Taikai, como é que foi o fim do Kosen Taikai? Na década de 1930, o torneio atingiu, digamos, o seu apogeu, né? Várias escolas estavam competindo, universidades imperiais lutando nas regras Kosei, surgiram competições secundárias ao torneio oficial, a gente já até falou aqui, até escolas de fora do Japão estavam participando, Coreia, Manchúria, Yushanku, também Xangai e Taiwan. Nesse momento, o Kosei Taikai foi dividido por regiões, só a partir das semifinais que eram disputadas no Butokuden de Kyoto. No entanto, em 1941, antes do início da Guerra do Pacífico, o Ministério da Educação emitiu um comando para o adiamento indefinido do torneio, mas que na verdade seria o começo do fim para o Kosei Taikai, o Kosei Judô como um todo. Então, basicamente, o que acabou com a competição foi a guerra. E no pós-guerra, as escolas e as universidades envolvidas com o Kosei Judô foram dissolvidas, chegando ao fim a competição, que foi realizada de 1914 a 1940. Então, basicamente, foi assim, foi muito rápido, digamos assim. Não demorou nem 30 anos a competição, e ela evoluiu na Neoasa grandemente, de forma virtuosa, com tanto tempo. Imaginemos se continuasse por tantos anos, como não estaria o Neoasa hoje
do Kosei Judo, do judô como um todo. E o Kosen Judo era considerado um estilo de judô, então? Um estilo separado, vamos dizer, de judô? É complicado dizer se o Kosei Judo era ou é um estilo, trazendo para o nosso presente, porque basicamente estamos falando da mesma arte marcial, né? Ou seja, judô. No entanto, um artigo publicado em 1977 pelo autor que eu já citei aqui, Yumoto, com o título O Significado Histórico do Kosei Judo, ele escreveu um artigo com esse título, ele afirma que o Kosei Judo era oriundo do Kodokan Judo, mas por causa de divergência de opinião sobre regras, levou à separação. Havia outras divergências notáveis, como no aspecto um tanto filosófico, principalmente no metodológico e, claro, na prática. Então, eu acredito que não era um estilo, tá? Mas sim a esportivização prematura do judô, algo assim dessa natureza, que de alguma forma, ou melhor, por motivos óbvios, acabou separando-se do Kodokan. Quem eram os mestres mais conhecidos do Kosen Judo? Olha, os mais populares aqui, referindo-me apenas os que ensinavam, né, seria Oda Tsunetani, Kanemitsu Yaichibe. Entretanto, existe outro muito importante, pouco falado, que é o Kotaro Kano, já citei aqui também, que foi o único judoca do Kosei a alcançar o 10º Dan. Aqui é importante falar, porque sempre associam o Hajime Isogai com o Kosei Judo, muito por uma reportagem que o Okada fez, eu acho que em 2012, não estou lembrado muito, mas ele não tem nada a ver com o Kosei Judo, embora fosse um grande mestre do Newaza do Kodokan, construiu o Newaza, mas ele não há uma ligação direta com o Kosei Judo, né? Voltando aqui, o Okano, ele publicou inclusive um livro chamado Gakusen Judo no Dento, que seria algo como tradição do judô estudantil, mas outros tiveram muita importância no aspecto, no universo do torneio. Por exemplo, o professor da escola secundária de Hirosaki, chamado Nagezawa, ele levou a escola até as finais em 1932 e 33, deixando a escola bastante conhecida, em homenagem a seus feitos como professor da escola. Em 1962, ergueu-se um monumento em sua homenagem no antigo prédio, ou campus, enfim, da antiga escola secundária de Hirosaki. Então, havia muitos professores e muitos alunos que construíram a história do Kosei Judo, que eram bastante importantes. Mas eu quis citar aqui os 3 primeiros, porque eles têm uma ligação com o Kodokan, então eles eram mais populares e até hoje são mais falados, né? Exceto o Kotaro Kano, que eu espero que ele tenha tanta notoriedade como o Oda Tsunetani e o Kanemitsu tem. Bom, e aí, após a guerra, como é que ficou a situação do Kosen Judo? Apesar do fim definitivo do torneio, né, o Kosei Judo sobreviveu nas sombras. Alguns mestres do Kosei foram pro lado do Kodokan, alguns para o Nanate Judo, enquanto outros formaram um grupo de estudo, né? Esse mesmo grupo produziu literatura, participaram da famosa série de filmes da Nihon Kobudo, onde falaram sobre o Kosei Judo na década de 80, que tem o próprio Kimura, né? Já até falei aqui, está no YouTube. Mas, basicamente, houve o declínio nos primeiros anos do pós-guerra, ali já na década de 1960. O Kosei reapareceu meio que nas sombras do judô olímpico. Então, houve, depois de alguns anos, com a morte de vários mestres, uns ficaram velhos demais, o estilo declinou no final da década de 1980. E a partir do final da década de 1990, com a popularização do jiu-jitsu, o Kosei Judo ressurgiu novamente, ficando bastante conhecido para um público maior. E com o advento da internet também ajudou bastante o Kosei Judo. 2 mestres que ficaram bastante conhecidos foi Hirata Kanai. Ele liderava um grupo chamado Newaza Kenkyukai, bastante famoso até na internet, você tem vários vídeos no YouTube. Mitsunosuke Kosaka, que ajudou no desenvolvimento do Nanate Judo. Eles faleceram no mesmo ano, em 1998, e hoje existem grupos que têm não relação com Hirata. No Japão existe no máximo 3 grupos que praticam o Kosei Judo, que têm alguma identidade histórica com os mestres de outrora. Existem também mestres que não fizeram parte do Kosei Judo literalmente, mas ganharam notoriedade no pós-guerra ao ensinarem com maestria e preservar a essência do Kosei Judo. Por exemplo, Shigeya Matsumura, já falecido, que ensinou por anos Newaza no Kodokan Shochugeiko, e ainda em plena atividade o Nikiseiki. Então, basicamente é isso. O Newaza Kenkyukai, que é geralmente o lugar que aparece, né, o dojo que aparece nos documentários que tentam retratar hoje o Kosen Judo, né? Sim, sim. Eu acredito que ele era, né, porque apesar de ter
quando o Hirata faleceu, ele ainda funcionou uns 2 anos, 3 anos. Depois fecharam o dojo. Salvo me engano, segundo o próprio aluno do Hirata, virou um restaurante lá. Mas era o mais fiel, digamos assim, ao Kosei Judô, porque você tinha ali um mestre que não se rendeu ao Nanatei Judô e permaneceu ali ensinando de forma canônica o Kosei Judô. E quais são as diferenças entre o Kosen Judô e o Nanatei Judô? Porque o Nanatei Judô geralmente ele é referido como um herdeiro, vamos dizer assim, da tradição do Kosen Judô, né? É muito comum associar o Kosei Judô com o Nanatei Judô. Não acho que esteja errado totalmente, até entendo porque o Nanatei preserva, sim, uma essência do Kosei Judô, embora tenha diferenças bastante notáveis. Para falar especificamente sobre Kosei Judô e Nanatei, é um assunto um pouco extenso, então teria que ser um outro podcast para falar especificamente sobre os dois temas, mas basicamente são coisas diferentes e de fato o Nanatei é sim um herdeiro do Kosei Judô, é inegável isso. E essa questão agora de terem uma vontade de, vamos dizer, reviver o Kosen Judô fora do Japão, eu tenho visto bastante aquele seu logo do Kosen Judô em vários lugares aí, né? Até onde eu sei, aquele logo é seu, né? Sim, eu criei ele. Eu costumo falar que esse pessoal que se diz praticar Kosei Judô, né, são parecidos com aquelas escolas, entre aspas, que surgem fora do Japão, que tem um verniz de Koryu Jujutsu, mas que, na verdade, praticam alguma escola de Gendai Budo e quase sempre mal praticado. Então, basicamente, é isso. Então, com o Kosei Judô é algo parecido, só que, no máximo, eles praticam o Neoasa do Judô tradicional, às vezes mesclam ali com o jiu-jitsu brasileiro, mas não há muita originalidade, digamos assim, com o que eles fazem. Falando do logo que eu criei, virou meio que um símbolo do Kosei Judô, né? As pessoas costumam usá-lo como referência, acho até legal. O problema é quem está fazendo uso, né? Porque tem pessoas aí que utilizam, mas é bastante complicado. Eu costumo falar que o torneio acabou, mas o Kosei Judô ainda existe de alguma maneira. Suas técnicas estão aí, basta praticá-las. É necessário conhecer a história do Kosei Judô e também sua prática, digamos assim, canônica. Então, basicamente, eu penso dessa maneira. Muito bom. Queria agradecer aqui a presença do Bruno aqui no Budocast. Eu acho que o Budocast falando sobre Kosen Judô não podia ser sem a presença dele, que é um cara especializado, eu diria, no assunto. Então, Bruno, muito obrigado por ter participado aí do Budocast. Obrigado, quero agradecer ao Gustavo pelo convite. É uma satisfação participar. Ele é referência no estudo do judô, né? Como do jujutsu, jiu-jitsu. E espero ter conseguido passar um pouco de conhecimento sobre o Kosei Judô. É isso aí. Um abraço a todos. Então, obrigado por ter escutado esse podcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal no Instagram. Qualquer coisa pode enviar comentário, sugestões de temas e também pelo e-mail budocast@gmail.com. Então, muito obrigado e até a próxima.